E o assunto agora no Agricultura BR é milho, e nós vamos falar a respeito de milho quanto à produção, comercialização, os negócios, fornecimento no mercado interno brasileiro, para a indústria, para quem demanda internamente, e as exportações. Para falar a respeito deste assunto, nós conversamos agora ao vivo pela internet com Enório Barbieri, ele que é vice-presidente da Abramilho e participa conosco pela internet. Barbieri, obrigado pela sua participação, acho que não tivemos, agora sim eu tenho Barbieri. Barbieri, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Relação de comercialização hoje que nós temos em relação a milho no Brasil, pensando nos custos de produção que o produtor teve e também os impactos que ele tem em relação aos preços pagos. Hoje há um equilíbrio no Brasil do ponto de vista de quem produz milho. Barbieri, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro dizer que nós tínhamos um clima em Santa Catarina muito otimista quanto ao fornecimento de milho. Falo isso porque nós deveremos colher uma safra de 2.700.000 toneladas e nós temos uma necessidade em Santa Catarina de 8 milhões de toneladas ano. Então nós somos um grande importador de milho aqui dentro do Brasil. E com as previsões que nós teríamos aí uma safra recorde, e ainda acreditamos nisso, parece que nós não teríamos nenhum problema de abastecimento. Mas, infelizmente, com a seca da Argentina, junto com a própria quebra de milho da Ucrânia e a grande comercialização de milho de janeiro e fevereiro, começa a acender uma luz amarela aqui em Santa Catarina, onde que nós não fizemos o dever de casa em aumentar a nossa área plantada de milho. E aí que veio os altos custos de produção da safra 22-23, e o produtor catarinense optou até por diminuir a área plantada de milho e plantar soja ao invés do milho, por questões também, não só de custo, mas por questões sanitárias. Nós tivemos na safra passada um grande ataque da cigarrinha, fez um estrago muito grande nas lavouras de Santa Catarina, e o produtor não teve uma solução desse problema que pudesse lhe dar garantia. Então, nós tivemos uma alta de custo muito alto. Os preços hoje estão abaixo do esperado em Santa Catarina, pago ao produtor, mas nós não temos nenhuma dúvida que essa luz amarela que acendeu em função da quebra da safra argentina e com a diminuição de produção da Ucrânia em função do conflito, guerra, nós vamos ter talvez alguma dificuldade se não regularizar essa colheita da soja do Mato Grosso e que possa avançar o plantio dentro da janela que nós temos, da janela, para que a gente possa ter uma safra normal, uma safrinha normal em função do clima. E aí, até fazendo um contraponto, né? A visão do produtor de milho, no caso aí de Santa Catarina. Santa Catarina também é um grande consumidor do cereal, ele precisa ter um fornecimento do cereal maior do que aquilo que ele produz. Pensando agora em relação a como que estão as aquisições de milho, hoje nós temos disputas das indústrias, dos negócios aqui no Brasil, também com a exportação, pensando principalmente agora China como destino. As tradings têm disputado esse preço, esse milho. Como é que fica a questão hoje da relação, né, do preço pago, né? Hoje nós temos alguns analistas que já apontam a saca de milho no Brasil, a referência de Campinas, chegando a R$100 a saca e em curto tempo. Como é que o senhor enxerga esse momento aí do cereal, tanto para quem produz e agora para quem precisa fazer a aquisição desse milho? Bom, e além de tudo que eu falei, de que nós temos uma necessidade de 8 milhões de toneladas e praticamente mais de 5 milhões de importação de outros estados ou outros países, nós temos portos aqui em Santa Catarina que são um outro grande concorrente. Tem milho nosso que acaba indo para o porto em função do preço porto que domina o mercado do milho. Mas o temor que nós estamos vendo é porque nós tivemos no ano passado uma grande dificuldade de fazer custo-produção de proteína animal, principalmente suinocultura, que nós somos o maior produtor do Brasil, por conta de um preço muito baixo do suíno. E o milho, no preço que estava, ele deixou uma margem negativa.
E este ano, quando nós tínhamos uma previsão de que o milho permanecesse ao produtor e ao consumidor na faixa de R$ 5, a gente imaginava com a recuperação do preço do suíno, com os aumentos das vendas externas dessa matéria, desse produto final. Nós tivemos uma grande alta de demanda de suíno de países importadores, nós aumentamos o volume de exportação de frango e a gente imaginava que nós teríamos um ano muito tranquilo na área de custo de produção de suínos e de frango por conta da estabilidade e o fornecimento do milho. Esses números que estão sendo apresentados hoje, de até R$ 100 a saca de milho, em função daquilo que já vem acontecendo e da preocupação que está se tendo com a questão climática, principalmente em Mato Grosso, ele novamente traz grande dificuldade, tanto aos produtores de suíno, tanto para as empresas, e essa é a grande dificuldade de quem precisa desse produto. Porque nós temos o terceiro maior exportador, que é a Argentina, com problema, nós temos o quarto exportador, que era a Ucrânia, com problema, e no Brasil, o produtor independente aqui em Catarina não tem recursos e não tem mais financiamentos, não tem mais crédito para comprar esse milho agora, que é a hora que nós precisávamos estar comprando milho, não exportando milho, estar fazendo um grande estoque para podermos aguentar até o início da safrinha, que é lá por julho, agosto, junho, e que ainda faltam alguns meses. Tivemos uma safra brasileira aí que deve dar em torno de 26 milhões de toneladas, e com esse volume de exportação, e muita gente no centro-oeste, onde tem safrinha, vendendo o milho, limpando os armazéns, pela grande safra de soja que está vindo, eles têm a necessidade de limpar os armazéns, onde ainda há milho estocado, e esse milho acaba, então, indo para os portos e indo embora do Brasil. Então, é um cenário muito preocupante para, novamente, em 2023, nós temos um cenário muito preocupante em função desse abastecimento. E o produtor, certamente, este ano, o catarinense, deverá analisar a questão soja, a questão milho, mas é lógico que muita gente, em função das questões sanitárias, acaba sempre fazendo um meio a meio na sua área. Somos um pequeno produtor de grãos, pelo nosso território é muito pequeno, estamos colhendo a mesma safra de soja de 2.700.000 toneladas, uma safra igual ao milho, e nós não conseguimos fazer duas safras. Então é muito preocupante a situação esse ano. Barbieri, pensando nessa situação do produtor do estado de Santa Catarina, também outros estados no sul do Brasil também, que passam por questões muito parecidas em relação a fazer a aquisição do cereal, fazer a aquisição de produtos que precisam para engorda dos animais. Qual seria hoje, no estado de Santa Catarina especificamente, qual seria hoje um fator de equilíbrio? Quais parâmetros poderiam ser trazidos hoje para o Brasil para equilibrar um cenário no qual o preço internacional do milho é muito alto, no Brasil já é alto e vai se elevar mais, e há um déficit global de milho e fazendo com que boa parte da nossa produção deixe o país? Bom, primeiro temos que dizer que nós somos sempre a favor do livre mercado. Afinal de contas, mercado regulado, você tem vida curta. Então, o livre mercado deve ser sempre imperiado e sempre deve estar à disposição de todos os produtores. Agora, o que está faltando no Brasil é crédito na hora certa para o consumidor. O consumidor tinha que ter na mão uma linha de crédito na hora da colheita do milho para que ele pudesse segurar esse produto aqui dentro, para que ele pudesse fazer frente a essa demanda mundial que cada vez aumenta mais e o nosso produto acaba indo embora de uma forma primária e nós deixamos de exportar produtos com valor agregado, que são as proteínas da transformação do milho e da soja em proteína animal. Então, o Brasil, para equilibrar esse descompasso que está havendo agora em função da grande demanda mundial do produto, porque países que eram fornecedores não vão ter esse produto, mas infelizmente o Brasil, por seus problemas econômicos, por questões ideológicas e outras coisas mais, não permita que se tenha recursos suficientes para se fazer estoque na hora da colheita para aqueles que precisam operar na transformação do milho para a proteína animal. Então, a grande saída seria crédito
para os consumidores de milho que possam armazenar a sua necessidade. Porque um país que está previsto a colher 120 milhões, ou até mais, se tivermos ainda safra normal, para um consumo de 80 milhões de toneladas, dizer que falta milho aqui dentro é porque não tem uma estrutura organizada que permita você segurar esse produto aqui dentro. Você colhe uma safra, o produtor precisa de dinheiro, e ele vende para quem está comprando e quem tem o dinheiro. E são as traders que acabam comprando já antecipado. O volume de embarque este ano é uma coisa nunca vista, foram 4 milhões de toneladas em janeiro, fevereiro, já se fala em 3 milhões de toneladas. Em 2 meses nós já vamos embora com uma grande fatia do milho que foi colhido da nossa safra e limpando os armazéns daquilo que sobrou o ano passado. Então é preciso ter uma fórmula que permita o agricultor poder ganhar em cima dos seus custos de produção, que subiram muito, e tem tendência de subir até mais. Os insumos estão subindo e essa tendência é de subir. Enquanto que o produtor de milho tem um custo muito alto, a indústria não tem o dinheiro para comprar esse produto. Então, o preço do milho, é lógico que a R$100 é um bom preço para o produtor, mas também não é bom para a indústria, porque a indústria não consegue transferir para o consumo esses valores. O volume de carne consumida no Brasil cada vez está caindo mais porque o consumidor não consegue pagar esse preço que a indústria não consegue repassar o custo para o consumo. Então, isso acaba atrapalhando toda a cadeia produtiva e permitindo que a gente cada vez esteja exportando mais o produto primário e não valor agregado em cima disso.